O que você acha dessa história que ele tá numa prisão em Plutão, o nosso querido, não querido, nosso odiado bigodinho da Áustria lá? Desencarnado, estaria Cara, lá desencarnado. Você acha que isso é não. plausível? Não pelo seguinte, ele fez 30 clones dele. Uf. Eles criam estruturas políticas sociais onde a escravidão, onde a maldade se estruturou para conseguir vampirizar redes neurais e se nutrir dessa estrutura. Essa energia é a que os reptilianos, os greys, os etes e alguns humanos vampirizam a gente. E aí entra o quadro obsessor. O que gerou a Guerra de Órion? Corporações, controladas pelos Chopates, controladas desde a galáxia de Arcones. Arcones é uma galáxia que testa a dualidade, num nível de 80% a 90%, muito acima do que Mikau autorizou. Então, eles criam estruturas políticas sociais onde a escravidão, onde a maldade se estruturou para conseguir vampirizar redes neurais e se nutrir dessa estrutura. Então, exemplo, um corpo humano, biológico como o nosso, de 80 quilos, produz algo em torno, eu não lembro o valor, mas é algo em torno de 4.000 ou 5.000 BTUs ano. Esse valor em BTU abastece uma cidade de 4 milhões de habitantes em um ano. É o que o corpo humano gera. Isso está no livro do Dr. Lacerda, que é o criador da apometria no mundo. Ele tinha 5 profissões: medicina, química, biologia e mais 2 que eu não lembro, acho que engenharia. Ele conseguiu calcular a quantidade de energia que a gente gera a nível de ectoplasma, converter em BTU, que é uma constante de energia, potência, e fez os cálculos. Então, segundo os cálculos dele, que ele fez na década de 70, 71, 72, cada humano de 80 quilos abastece uma cidade de 4 milhões por ano na energia que a gente gera eletromagneticamente. Essa energia é a que os reptilianos, os greys, os etes e alguns humanos vampirizam a gente. E aí entra o quadro obsessor. Então, as corporações formatadas em Arcones invadem primeiro Andrômeda. Outra galáxia. Andrômeda, é outra galáxia. E aí que eu entro na história, porque eu estava em outro universo. Como eu falei na outra, eu era plantador, meu negócio era gerar vida, desenvolver engenharia genética. E aí o Mika pede a intervenção ao Conselho Vorunandé com a Starher. Ó, Starher, deu pau aqui, preciso de ajuda. Manda uma equipe de intervenção. Aí os 7 samurais vêm para cá, junto com os seus 144 almirantes. E aí eu entro no jogo. Quando eu comentei, eu não sabia fazer porra nenhuma de guerra, eu não era guerreiro. Então eu tive que encarnar e perdi 38 corpos dentro de Arcones para entender a arte da guerra. Aí eu me tornei um militar. Aí entra Toranque, Akira, Shontro, um monte de gente. E nós libertamos Andrômeda do jugo do grupo de Arcones. Esse pessoal fugiu para cá. Entrou pelo sistema de Sextante, e pelo sistema de Pegasus, que tem uma tesoura, os 2 opostos da galáxia. Só que em vez de invadir, eles vieram com 1 bilhão de naves para cá. 1 bilhão de naves. Eles trabalham nível galáctico, não é nem nível planetário. Não, galáctico. De sistema solar, não, nível galáctico. Eles conquistam galáxias inteiras. Eles conquistaram 258 galáxias nessa rebelião. Depois você fala uma linha de tempo pra gente... Tá. Andrômeda, 11,7 bilhões de anos da nossa linha de tempo, que não é um padrão. Via Láctea, eles chegaram aqui mais ou menos a 9,2 bilhões de anos. O que acontece? Como eles já tinham tomado um pau nosso lá em Andrômeda, por causa da nossa tecnologia, o que eles fizeram aqui? Eles invadiram. Eles começaram a entrar no processo encarnacional de geração em geração, trazendo as diferentes ideologias da dualidade, da guerra, do comércio e das corporações. E assim se cria o Império Shi'Akar em Tuban, de reptilianos que não têm emoções, são lógicos e puros, e M42 Ório, o Império Nebu, com os Reta Retículos, os Greys também sem emoções. E essas duas estruturas vão formando corporações e vão assumindo o controle de planetas que nem a Terra, com pouca cultura, pouco conhecimento, e inoculando comércio, mercantilismo, etc, etc. E aí essas corporações acabam entrando em conflito por causa dos grupos que não queriam participar desses aglomerados comerciais. Isso separa as estruturas e aí com o tempo vem a guerra. E essa guerra envolveu 34.700 planetas no setor do braço de Órion. Só o setor de M78, que eu fui fazer os resgates, que fica do lado das Três Marias a 1.600 anos-luz daqui, foram destruídas 25 estrelas em uma única batalha e 256 planetas em uma única contenda militar.
1,47 trilhões de seres sencientes foram desintegrados, eu não estou falando de animais, só de seres de alto nível, nessa única batalha. Então, os números de Órion são absurdos, são comparativamente maiores do que Andrômeda. E Órion nem é uma galáxia, né? Não, é só um braço. Junto de estrelas, Exato. né? Que localizado aqui na nossa Via Láctea. A gente está dentro dele, né? Uhum. O que aconteceu? Nós intervimos, os 7 samurais, paralisamos a guerra. Ninguém ganhou essa guerra. O que a gente usava a Federação usava, eram as bombas de quark. O que é uma bomba de quark? É um artefato que pega uma partícula de quark e cria um buraco negro que engole um planeta, uma estrela, em questão de uma semana. E é assim que eles aniquilavam os sistemas solares inteiros, criando um buraco negro. Então houve intervenção. A partir dessa intervenção, a guerra é proibida. Então aí vem o problema. Vocês vão ter que reconstruir tudo que vocês destruíram. Senão, vocês vão ter morte cósmica. Vocês destruíram os projetos de Mika, do Metraton, do Emanuelis, de um monte de seres de alta É morte cósmica. desintegração da rede neural da alma. Isso existe. Mas aí é o fim mesmo. É o fim. Zerou. Não tem mais jeito. Acabou, não tem... Nossa, aí eu... Esse é a morte verdadeira. A morte verdadeira. Deixa de existir. Total. É que nem você pegar o HD de um computador, desintegrar e quebrar. Mas como isso acontece? O plano maior tem esse poder. Só eles. A Supraconfederação tem esse poder. Tem. Temos. Você se encaixa nisso. Se você quiser apagar alguém... Eu me encaixaria se eu estiver do outro lado. Aqui eu sou um bosta. Mas lá não. Lá eu sou um comandante. Lá eu tenho outorga para isso. Tanto que eu já desintegrei alguns. É um processo bélico ou espiritual? Mental. Você entra na rede neural do cara e vai, sabe, apagando programas? Vai apagando, resetando até zerar. Zerou, acabou. Não é um combate corporal, é um combate neurocognitivo. De rede neural para rede neural. Mas aí não tem volta mesmo. Não, a não ser que a gente faça um backup. É um clone. É um clone. Entendi. Tem casos que a gente faz o backup. Tu faz o backup do cara e guarda no congelador, por assim dizer. Daqui a alguns bilhões de anos eu posso precisar daquela informação. Eu vou retirar a informação que eu preciso, sem precisar reviver o cara. Fica lá inerte, fica lá inerte data de animação suspensa. Exato, no banco de dados da Ordem dos Anciões e Dias. Que é o conselho computacional do multiverso. Então o que aconteceu a partir desse processo? Nós intervimos, a guerra acabou, demos a ordem de reconstrução, cria-se a zona neutra por causa da instabilidade gravitacional, da destruição das estrelas e planetas, e isso leva cerca de 15 gerações de Alcione para estabilizar o sistema. Quanto tempo é uma geração de... Cada geração de um pleidiano, na numeração nossa, cada pleidiano tem uma vida de 220 anos. Cada ano deles são 26 mil anos. Então, cada geração seria mais ou menos o equivalente a 500 mil anos da Terra, arredondando. Então, 500 mil vezes 15 para ter um parâmetro. Foi o tempo que necessário para estabilizar milhões e meio de anos, mais ou menos. A zona neutra para o pessoal poder navegar ali. Então, o que aconteceu? Por isso que o pessoal disse que... Aliás, faz todo sentido isso em termos astronômicos, né? Exato. De navegação e aí astronômica. Vem um problema que as pessoas não entendem. Por que todo mundo dá Alfa, Ômega e Alcione? Porque Alcione foi retirada do aglomerado M45 com as outras estrelas irmãs, foi colocada naquela órbita para ser o quartel-general da nova Aliança Galáctica, que teria como obrigação reconstruir os 35 mil planetas destruídos, o que inclui a Terra. Então, o que acontece? Alcione se torna o Senado da nova aliança, onde todos os que se matavam foram obrigados a entrar. E todos tiveram que colaborar, que nem o Plano Marshall, na reconstrução da zona neutra. Ali, antes desse processo, surgem as 22 delegações, são os grupos piratas, que entravam ilegalmente na zona neutra para roubar os planetas e o que tivesse ali sobrando, material genético, tecnologia, o que fosse. Então, as 22 delegações são piratas. Como aconteceu na época das colônias, que a gente tinha os corsários e os piratas, a história se repete. Depois que se estabelece a zona neutra como um padrão e Alcione como o novo quartel operacional da Aliança Galáctica, começa o processo de reconstrução pós-guerra. E aí a gente começa a encarnar nos planetas para elevar a consciência dos mundos em reconstrução. E aí entra o processo de criogenia. Então, por exemplo, vamos pegar os tronados, os funfun, que seja. Então vamos pegar um Arcturiano. O Arcturiano está com o quadrante X e ele tem que reconstruir ali. O que ele vai fazer? Eles vão reativar geneticamente tudo que foi morto, destruído. Gato, cachorro, papagaio, aranha, cobra, humano, humanoide, o que tiver. E ele vai colocar o corpo dele em criogenia e entrar cognitivamente naquele corpo para acelerar seu processo cognitivo de evolução, para encurtar o tempo da evolução biológica, trazendo consciência. Só que ele não entra no ciclo encarnacional de uma forma como aqui.
compulsória. Ele entra, fica 10, 12, 5 anos e sai, o cara morre. Mas ele ativou geneticamente a sua descendência física aqui. E aí ele repete o processo aleatoriamente. Então o cara encarna, entre aspas, para acelerar o processo evolutivo dos mundos que estão em quarentena. O que é o mundo em quarentena? São os planetas em lugares estratégicos onde ocorreu a Grande Guerra, que tem a condição climatológica, ambiental, para desenvolver e procriar raças que vão ser reimplantadas nos planetas destruídos. Aí entra o comando temporal. Eu volto no tempo, antes da guerra, sequestro, não convido, eu sequestro a amostragem biológica dos mundos que vão ser destruídos, levo os caras para hibernação, faço a clonagem genética, apago a memória e faço os caras encarnar biologicamente naquele planeta. Como eles não têm memória de nada, eles vão se achar que é o Adão e Eva da história. Aí a gente começa, pela imersão cognitiva, a encarnar nos filhos desse casal. E assim a gente vai aumentando o processo cognitivo e a evolução daquela raça, saltando o elo perdido. Esse é o nosso trabalho. Por isso que muitos de nós temos o corpo em criogenia. O que você acha dessa história que ele tá numa prisão em Plutão, o nosso nosso odiado bigodinho da Áustria lá? Desencarnado, estaria lá desencarnado. Você acha que isso é plausível? Não, pelo seguinte, ele fez 30 clones dele. Tem um filme com Gregory Peck, que quem é da minha idade lembra, que é Os Meninos do Brasil. Esse filme é de 72, 75, onde eles falam, baseados em registros de documentários, de que ele teria se autoclonado e fugido para a Argentina, Chile e vários lugares, inclusive aqui no Brasil. Só que é fantasia, certo? Pois bem, então dentro dessa questão, segundo os registros da CIA desclassificados pelo FBI, o Bigodinho, ele teria desencarnado em 91 em Valparaíso do Chile. Outra versão diz que ele teria desencarnado em Buenos Aires em 92. E tem essa história. Então, se existe alguém aprisionado, eles estariam falando de um clone, e não sei do original. O original nunca foi pego. Com a tecnologia daquele composto que extrai da medula, ele está vivo até hoje. Mas não está na Terra e não está preso. Tá vivo em outro planeta. Pode estar do outro lado planeta. Não é. Ele está numa lua chamada Ceres, que não se entrou de fora. Então você tem, entre Júpiter e Marte, tem um planetóide, que é o que restou de eles chamam de Ceres. Ali você tem hoje uma colônia do quarto, com mais de 500 mil alemães. Nossa. E mais de 30 mil escravos trabalhando na área de mineração. E esses caras estão ligados à Federação e aos grupos dos Chiakar, Nebu e por aí vai. Então, existe uma questão que as pessoas aqui não entendem. Não dá para abrir a informação, mas essa estrutura ligada às informações da guerra estão todas adulteradas, não são reais. Os números não são reais, tá? Entende? Então, é um tema delicado, porque se a gente fosse falar aqui, vão cortar a gente. Mas entendam que a informação oficial foi adulterada para criar mecanismos econômicos, políticos que eram convenientes para quem estava no poder. É o que eu posso falar, mas não é o que as pessoas imaginam. Então, o que acontece? Nós temos, aí entraria a questão da Guerra de Órion.